Nós vamos aqui ter um excelente dia falando sobre o livro A Bíblia de Vendas. Nós estamos tratando de um capítulo que diz assim, como o cliente quer ser tratado, como que um cliente espera ser tratado por um profissional de vendas, fazendo essa tratativa que o cliente espera, como que o negócio fecha, como que o negócio fecha. Eu quero só lembrar que às vezes a gente sofre demais por pouca coisa. E muitas vezes não são os grandes problemas que atrapalham a gente, são os pequenos. Olha, gente, se nós estamos aqui no Salão de Osasco, se eu fizer uma mureta de 1 metro de altura, pintá-la de vermelho, será que alguém vai tropeçar nela? Não vai. Não vai porque ela é grande e todo mundo vê, fala, olha, ali tem eu vou pular por cima dela, eu vou me apoiar, vou dar volta. Agora, se eu fizer um degrauzinho de meio centímetro, um defeito no piso, muita gente vai tropeçar, porque são as coisas pequenas que fazem a gente tropeçar. Isso significa que também são as coisas fáceis que nós temos que resolver para nós termos um resultado melhor. Aqui em Osasco, e no caminho de Osasco para cá, de São Paulo para cá, a gente percebe no trânsito que muitas vezes atrasos de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, ocorrem porque em determinado lugar alguém resolve segurar a faixa para pegar e entrar na frente dos outros. E simplesmente se colocasse cones ou um guarda, aquilo resolvia. São coisas pequenas. Assim também é no nosso dia a dia. Ontem nós falamos sobre alguns passos. Assim que a gente terminar de falar sobre esses passos, sobre esses pontos, sobre essas situações, nós vamos rever em termos práticos, porque nós precisamos assimilar todos eles. Tudo bem? Combinado? Então, ontem nós tínhamos terminado falando para o cliente o seguinte, que nós precisamos argumentar com o cliente, deixar claro para o cliente que o preço é justo. Eu dei o exemplo do estacionamento, vocês lembram? Para quem não lembra, cheguei lá, o segurança falou, olha, o estacionamento é aqui do lado. Eu fui lá do lado, tinha uma placa, estacionamento, R$20. Aceitamos cartão. Falei, que bom, porque eu estava sem dinheiro. O rapaz olhou para mim, e agora eu vou olhar perto da câmera para você ter essa mesma sensação. Ele olhou perto do vidro e fez assim, ó. O senhor trabalha aqui ou é convidado? Aí eu falei, eu sou convidado VIP. Eu me sentia o VIP, me sentia importante, assim como o cliente também se sente. Ele olhou para mim e falou, para cliente, para convidado, é 50, seu trouxa. Ele não falou, seu trouxa. Ele não falou, não, mas eu ouvi. Eu fiquei bravo, gente. Fiquei bravo. Eu falei, vou embora dessa porcaria. Isso aqui é evento? Convida a gente para uma negociação e agora vai me extorquir dizendo que o preço é caro? Eu estou misturando o assunto, tudo bem, gente? Eu estou misturando o assunto do que eu senti naquela hora para aquilo que o cliente sente quando a gente passa o preço sem justificar por que é aquele preço. As coisas poderiam ser diferentes. E olhe só nesses dias que eu estou aqui, quantas, e eu poderia ficar até as 8h45 repetindo quantas, e ainda não falaria a quantidade de vezes que eu vi o preço sendo passado, muito mais do que 50, sem o cliente entender por que era aquele preço. E a gente ainda se pergunta, por que eu tropeço num degrau tão pequeno? Porque a gente não está enxergando que nós estamos colocando o preço de maneira errada. O cliente se sente, muitas vezes, extorquido. O cliente quer comprar, eu queria estacionar o carro, pagaria R$50. Acho muito caro, mas pagaria R$50. Tudo bem. Agora, dizer que é 20 para todo mundo, para mim é 50, e eu já estava indo para um evento que eu era um convidado VIP, eu achei um desatino. O cliente também acha. A gente, então, vai quebrar isso.
Lembrando só que a gente já falou ontem para a gente continuar. Como que a gente quebra isso? Valorizando o que ele quer. Olha que show que você vai ter lá. Soube que tem grandes artistas. Poxa, só um show de um artista desses vai custar 200, 300 reais. O estacionamento já começou a ficar barato. Se eu imagino o que vai ter lá de artistas, o que vai ter lá de serviços, o que vai ter lá de apresentação. Quanto custa aquilo se eu fosse pagar? Nossa, custa muito caro. Olha só, agora os 50 reais, que é terceirizado, por isso é cobrado, porque tem uma série de responsabilidades, se torna menor. Então, nós precisamos praticar esse efeito na venda. E não se pratica esse efeito na venda falando assim, cliente, é 4 mil, você vai pagar? Se você pagar, eu te explico o que está incluído nisso. A venda não acontece assim. Por isso que é um degrauzinho que, enquanto não superado, ele atrasa o nosso sucesso. A gente fala assim, por que está demorando tanto para eu atingir o meu objetivo? Porque existem degraus que estão colocados na sua carreira, na forma como você atua, na forma como dispõe as coisas, e isso atrapalha. Até para a gente falar o preço de uma coisa que seja barata, a gente tem que usar a mesma estratégia. Querem ver um exemplo? E julguem vocês esse exemplo. O cliente, ele tem um plano, ele está negociando um plano odontológico. Nós temos aquela oferta especial na casa do corretor, da Porto Odonto, que o plano integral custa, com o IOF, R$ 13,19, para ter toda a cobertura que a ANS exige numa rede imensa. Todos vocês já conhecem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um produto e ele custa mais caro. Só que ele inclui todos os exames para colocação de aparelho, exames de maxilar. Ele inclui uma série de cirurgias que não são obrigatórias pela ANS. E aí eu poderia falar de tudo que ele traz de vantagens. E talvez comece a ficar uma pergunta na sua cabeça, na cabeça do cliente. Mas quanto isso custa mais? Quanto isso custa mais? Quando que vem essa pergunta? Quanto isso vai custar mais? No momento que despertou interesse. É no momento que desperta o interesse do cliente que ele quer saber quanto que eu vou pagar mais, então, para ter o sino brasileiro. Né? Quanto que é essa diferença? E aí vem a resposta. 76 centavos a mais por mês. Ao que o cliente normalmente vai responder. Só isso? Isso não é pouco, responde o profissional de vendas. Ocorre que a Porto valoriza o seu dinheiro. 76 centavos pode não ser muito para muita gente, mas para Porto isso faz muita diferença e com essa diferença ela consegue te servir com todos esses serviços. Que sensação que tem um cliente nessa forma de trabalhar o embasamento do preço? Me respondam vocês. Pode comentar também, depois a gente responde, quem quiser, tá? Que sentimento que dá? Não é de, vou fazer um excelente negócio hoje. Eu vou investir 76 centavos a mais e vou adquirir um produto muito mais amplo. Só não faz a mudança do plano de 13,19 para o plano de 13,80 e pouco, 13,85, quem não faz esse passe. E é muito mais fácil o cliente comprar o plano com mais coberturas dentro dessa circunstância do que o de menos. Aliás, quando o cliente compra o de 13,19, que é a cobertura básica do rol, e depois descobre que se pagasse 76 centavos a mais, cobertura ampliada de extremo valor, ele vai achar que você não atendeu bem ele. Ele vai achar isso de você. Ele vai falar, poxa, você poderia ter me falado. Você poderia ter me ajudado a aplicar bem esses 76 centavos. O cliente fica com esse sentimento, sabe, gente? Então, a gente, ao mesmo tempo que perde uma oportunidade na venda, a gente também pode perder um cliente. Mas o tema de hoje, continuando então o treinamento, mostre-me a melhor opção de pagar. Normalmente o cliente pergunta isso? Não. Normalmente não.
Mas quase tudo no processo de vendas é subjetivo. O cliente não pergunta. Em relacionamento humano, as coisas acontecem de uma maneira natural. Aliás, dentro de todos nós, ainda existe uma criança, sabiam? Ainda existe uma criança. A Márcia olhou para mim um dia desses, até teve uma pessoa aí do grupo do Facebook que falou assim: Silvio, você está barrigudo, você precisa emagrecer. Obrigado pelo comentário. Eu estou me esforçando para emagrecer. A minha esposa falou a mesma coisa. E eu falei para ela assim: Márcia, aquele Silvio que você conheceu, que você se apaixonou, de 64 quilos, ele está todinho aqui dentro. Ele só está recheado. Mas ele está aqui dentro, ele não foi embora, né? Mas assim como aquele Silvio bebê, também está aqui dentro. E qual é a primeira linguagem que o bebê aprende? Idioma ele vai aprender depois. Ele vai aprender a falar mamá, mamãe, que ele sabe que está se referindo a você, né? Papá, bem depois ele vai falar papá, né? A gente tem essa mágoa, né? Mas a criança, mesmo não falando, ela olha para alguém e ela sorri, ela quer colo. Ela olha para outra e ela chora. Por que a criança tem esse comportamento? Porque ela percebe o que está por trás daquele olhar. Ela não entende o que fala. Ah, eu te amo, que bebê lindo. Ai, que coisa linda, né? Oxa. A criança sente, então ela chora. Na venda, a gente trata muito com o lado sentimento, criança do cliente que existe. Então, o cliente não vai perguntar muitas coisas. Entre as muitas coisas que ele não vai perguntar, é a melhor forma de pagar. Mas pensa bem, de cada 10 vendas que você faz, quantos clientes já tem outro plano de saúde? 9? 7? 8? Então, qual é o dia que ele já paga o plano de saúde? Veja bem, a gente está conversando, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Olha, Fernando, nós estamos aqui falando de todas essas soluções, também dessa economia, mas eu preciso te fazer uma pergunta de ordem prática. Qual que é o dia hoje que você paga o seu plano de saúde? Eu pago todo dia 10. E o dia 10, com relação à data, é um bom momento para você pagar o plano? Então, nós vamos manter o dia 10 nesse contrato que nós estamos fazendo agora. Não vai pagar 2 planos ao mesmo tempo. Você vai deixar de pagar um e vai começar a pagar o outro, até com essa economia, mas na mesma data. Ok? Ou então, se é uma contratação nova, que hoje é menos comum, mas vocês sabem que plano de saúde tem que ser pago religiosamente em dia. Plano de saúde não pode atrasar. Porque quando o plano de saúde está atrasado, algumas coberturas ficam suspensas. Atende urgência e emergência, mas outras coisas ficam suspensas. Além disso, se o cliente atrasa 60 dias no ano, cumulativo, atrasou 5 dias no mês, 10 dias no outro, 5 no outro, 5 no outro, 10 no outro, a operadora tem o direito de cancelar o contrato do cliente, porque ele teve 60 dias de atraso. Qual é o melhor dia para o cliente? É um ponto importante. E junto com isso, também, qual a melhor forma de pagar? Uns dias atrás, a Márcia falou: Silvio, eu vou precisar de cheque. Deu um trabalho para achar o talão de cheque. A gente não usa mais talão de cheque. Antigamente, a gente usava muito talão de cheque. Hoje, usa, mas é menos. A firma usa, mas eu não uso. Quais são as formas de pagamento que tem hoje? O cliente pode pagar via boleto, via cartão de crédito, pode pagar em dinheiro, pode pagar em cheque, débito em conta corrente. Qual é a forma mais fácil para o cliente? Dentre as formas de pagamento, o que é mais confortável para o cliente? Qual que é a forma mais confortável? Olha só, nós estamos falando do fechamento da venda. Nós estamos falando de um processo que muitas vezes a gente fica nervoso.